Fala pessoal, professor Leandro aqui falando para hoje trazer uma dica bem importante para vocês do Código Penal Parte Geral, concurso de pessoas. Mas antes eu gostaria de me apresentar para vocês, professor Leandro aqui, policial penal do estado de Minas Gerais há 20 anos e diretor prisional há 12 anos no estado de Minas Gerais, graduado em Direito e pós-graduado em Ciências Criminais. Uma breve apresentação para a gente poder dar seguimento na aula e não perder tempo, você que vai fazer concurso, que vai cair essa parte do direito penal, o concurso de pessoas, né? Está na parte geral do nosso Código Penal. E o que é o concurso de pessoas, né? Nós podemos resumir de uma forma bem simples. Concurso de pessoas quando mais de uma pessoa, aliás, concorre para a prática de um crime. Beleza, pessoal? Então a gente tem um conceito genérico, mas nós vamos trazer aqui nos slides o conceito mais apurado do concurso de pessoas. Concurso de pessoas também chamado de concurso de agentes. A sua prova pode vir lá, concurso de agentes. É a mesma coisa do que concurso de pessoas. Pode ser definido como concorrência de duas ou mais pessoas para o cometimento de um ilícito penal. Como eu disse, de forma genérica, de forma mais abrangente, no início da aula, concurso de pessoas é quando ocorre de duas ou mais pessoas se juntarem para cometer um ilícito penal. Beleza, pessoal? Temos que ter um segundo conceito, a reunião de duas ou mais pessoas de forma consciente e voluntária. Aqui agora nós começamos a abrir um leque para a nossa aula, pessoal, porque esse assunto dá para a gente entrar aqui e discutir mais de hora. Beleza? Ou seja, então, além de eu ter essa reunião de duas pessoas, essa reunião tem que ser de forma consciente e voluntária, concorrendo ou não para o cometimento de certa infração penal. Beleza, pessoal? Nós vamos ver que nós não temos necessidade, não há necessidade para a ocorrência do concurso de pessoas que haja um combinado antes, que os agentes ali envolvidos, que as pessoas ali envolvidas na ação criminosa, elas combinem antes de praticar a ação delituosa. Basta que haja uma forma consciente e voluntária. Nós vamos ver isso aqui constantemente no nosso estudo. Então, ou seja, nós temos outro ponto do nosso conceito que é: não há a necessidade de acordo prévio. Então eu não preciso me acordar, eu não preciso combinar com o meu comparsa, com o meu partícipe, com o partícipe do crime, como nós iremos agir, de que forma nós iremos agir. Tá bom? Então nós temos aqui o conceito formado, concurso de pessoas pode ser definido como a ocorrência de duas ou mais pessoas para o cometimento de ilícito penal de forma consciente e voluntária para cometimento de certa infração penal sem a necessidade de acordo prévio. Então nós formamos o nosso conceito de concurso de pessoas. Onde está descrito no Código Penal sobre o concurso de pessoas? Nós vamos ver no artigo 29, 30 e 31. Nós vamos estudar eles separados, mas nós temos no artigo 29 especificamente falando: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a esses combinadas na medida de sua culpabilidade. Ou seja, quem de qualquer modo concorre. Nós temos aqui o concurso de pessoas para o crime na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º, se um dos concorrentes quis participar de um crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena desse. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Para este início de estudo, nós vamos ver que esse crime depende para a ocorrência do concurso de pessoas no crime, precisa de haver alguns requisitos que nós vamos estudar pontualmente. Quais serão esses requisitos? Pluralidade de condutas, relevância causal, liame subjetivo. Vou repetir
lá na frente, porque nós vamos estudar item a item, mas fiquem focados, porque isso, o liame subjetivo, um dos requisitos para a ocorrência do concurso de pessoas, é um dos requisitos que mais caem em provas, viu, pessoal? Identidade de crime ou, chamado também, unidade de fato para todos os participantes. Então, sem esses requisitos aqui, nós não temos a ocorrência do concurso de pessoas, beleza, pessoal? Então vamos lá, pluralidade de condutas. O que seria a pluralidade de condutas? É o que o próprio artigo 29 já fala no caput. É necessária a participação de 2 ou mais pessoas, cada uma com a sua conduta delituosa definida. Nós vamos ter o autor, nós vamos ter o coautor, nós vamos ter o partícipe. Então nós temos aqui uma pluralidade de agentes para, uma pluralidade, aliás, de condutas para a prática, do fato delituoso. Tá bom, pessoal? É claro que para haver a pluralidade de condutas eu vou ter que ter vários agentes inseridos ali. Segundo requisito importante, relevância causal. O que seria a relevância causal? É a participação deve ser relevante para a concretização do delito, provocando, facilitando, estimulando a conduta principal. Enquanto alguns praticam o fato material típico, representado pelo verbo, outros se limitam a instigar, induzir, auxiliar moral, materialmente, auxiliar materialmente, moralmente o executor ou os executores. Então eu tenho aquele indivíduo, o autor, que pratica o verbo do núcleo penal, ou seja, que pratica o fato típico, e eu tenho aqueles que ajudam a prática disso, que se limitam a instigar, a induzir, a auxiliar moralmente, ou materialmente. Tá bom? Então vamos lá para um exemplo. Nós temos 2 casos. Tá bom? O indivíduo A, ele rouba um carro e vende para o indivíduo B, dono de uma loja de carros, alegando que é produto de furto. B compra ali esse carro, só que na hora de eu verificar as responsabilidades, A responde por furto, mas B, ele responde por receptação. Aqui eu não tenho concurso de pessoas, eu tenho cada um praticando um delito de forma diferente. Agora vamos ver o caso 2. A, dono da loja de carros, aliás, chama aqui B, vamos consertar aqui. Dono da loja de carros chama B e disse: vai lá, furta que eu compro. Aqui eu tenho um concurso de pessoas. Tá vendo que aqui nós temos um requisito do concurso de pessoas, uma relevância causal, porque foi combinado, apesar de não haver necessidade de uma combinação prévia, aqui houve um concurso de pessoas para a prática do delito principal, que foi o furto do carro. Vejam bem que aqui no nosso exemplo 1, o A, ele furta o carro, ele rouba o carro, Aliás, está aqui roubo e está aqui furto, mas ele furta o carro e vende para B. B, ele vai responder sem receptação porque ele não participou dessa relação causal, dessa relevância causal, ok? Já que no caso B, o dono da loja, ele já encomenda esse furto. Então aqui nós temos aqui um concurso de pessoas, porque está presente o requisito de relevância causal. Então nós vimos aqui pluralidade de condutas, requisito número 1. Relevância causal, requisito número 2. E agora nós vamos para o liame subjetivo. Lembre que eu disse para vocês, esse é um requisito que eles cobram muito em provas, então vamos ter um pouquinho mais de atenção nesse momento. Deverá haver um vínculo entre os agentes, um liame subjetivo, ou seja, as condutas devem ser homogêneas, todos devem ter a consciência de que estão colaborando para a realização de um crime,
Várias condutas poderão ser isoladas, autônomas e até mesmo desprezíveis, sem a necessidade do ajuste prévio para a realização da conduta, sem haver o pacto celeres, né? Nossa expressão em latim aí para dizer que não há necessidade de haver um pacto prévio antes. Não há uma celebração de um pacto para poder haver o concurso. Então nós temos um exemplo. Um torcedor A sai do campo de futebol, sai de uma partida que acabou de acontecer, com a camisa da cor do seu time, e passando pela rua ele vê vários outros torcedores com a camisa do seu time também, da mesma cor, e vários outros torcedores com a camisa da mesma cor, agredindo um torcedor rival, que foi detectado que era rival, com a camisa da cor diferente. Vendo aquela situação, A se aproxima e ele começa também a agredir. O que ocorreu aqui, pessoal? Um concurso de pessoas, sem aviso prévio, sem uma combinação. Bastou que o torcedor A verificasse que ele estava, junto com esses outros torcedores aqui que eram do mesmo time, agredindo o rival, sem ter sido previamente combinado, sem ocorrer o pacto celeres, sem haver o ajuste prévio, ele foi lá e também começou a agredir. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui um exemplo da ocorrência do liame subjetivo para o concurso de pessoas nesse crime que estava acontecendo. Entendemos aqui, pessoal, o que é o liame subjetivo? Beleza. Segundo a doutrina, basta que o indivíduo saiba que está contribuindo para que o resultado venha a acontecer, o resultado do crime venha a acontecer. Todos devem ter conhecimento que estão contribuindo para o resultado comum. Ora, aqui eu venho no nosso conceito, olha, ele está consciente do cometimento de certa infração penal. Apesar de não haver a combinação prévia, o pacto celeres, nós temos aqui que o indivíduo que agiu, que concorreu para o crime, ele está consciente e foi de forma voluntária. É um caso nosso aqui, do nosso exemplo do liame subjetivo. Olha, ele vai, de repente, ele vê outros torcedores ali de forma voluntária, ele começa também a promover aquela agressão. Então nós temos aqui presente o liame subjetivo. Outros agem com dolo, outros agem com culpa. Não há participação culposa em crime doloso, nem participação dolosa em crime culposo, pessoal. Ou todos estão agindo dolosamente, ou todos estão agindo culposamente. Qual é o exemplo que nós temos para verificar isso? Veja bem, o pai quer matar o próprio filho recém-nascido por conta de uma herança. Ele quer receber uma herança, quer matar o filho. Então ele leva esse filho para uma rodovia, uma via expressa, e coloca ele na estrada lá e sai. Um motorista descuidado vem e atropela o garoto. O que nós temos aqui? O que houve? Houve concurso de pessoas? Não. Não houve concurso de pessoas, porque o pai agiu com dolo, com a intenção de que o filho viesse a óbito. Já o motorista do carro agiu com culpa, desatento, ele, numa forma imprudente, ele atropela e mata. Então cada um vai responder por um tipo de crime. Aqui eu não tenho o concurso de pessoas, eu não tenho presente o liame subjetivo aqui, pessoal. Por quê? Porque ou todos agem com dolo ou todos agem com culpa. Beleza, pessoal? Esse exemplo também fica registrado para que a gente possa entender esses dois exemplos. O primeiro com o do torcedor, mostrando como se enquadra o liame subjetivo, ocorrendo sem a necessidade da ocorrência do pacto celeres, e um outro exemplo do pai aqui que comete
o crime de forma dolosa e o condutor comete o crime de forma culposa. Beleza, pessoal? Ainda dentro do liame subjetivo, nós temos a autoria colateral. Não há concurso de pessoas por falta do requisito liame subjetivo. Entre os agentes, cada um responde por aquilo que praticou, porque é possível identificar a conduta específica de cada agente. Ou seja, A e B, de lados opostos, num caminho. Imagine um caminho, sem saber que A e B estão ali no caminho, eles pretendem matar C. A se esconde do lado de cá, B se esconde do lado de lá, nenhum sabe do outro, mas eles têm o mesmo objetivo, de matar C, a terceira pessoa que vem passando pelo caminho. E na hora que C passa pelo caminho de forma conjunta, de forma... no mesmo momento, eles desferem disparo de arma de fogo e C vem a óbito. Cai ao chão ali e vem a óbito. No laudo de necrópsia, percebe-se que um disparo acertou a cabeça de C e outro disparo acertou no pé de C. Ora, aqui nós estamos falando em autoria colateral. Na hora de fazer a perícia, veja bem que a polícia chegou no momento, neste momento da ocorrência, imaginamos esse exemplo, que a polícia tenha, prendido ali os dois indivíduos em flagrante, tenha recolhido as armas e na hora de fazer o laudo pericial detectou que o tiro na cabeça foi desferido pela arma que estava em poder de A e o tiro que acertou o pé de C foi desferido pela arma que estava com B. Logo, A responderá por homicídio e B responderá por tentativa. Nós não temos o concurso de pessoas presentes. Porque nós temos dois tipos aqui, uma tentativa e o homicídio. Beleza? Então esse é o nosso exemplo de autoria colateral dentro desse contexto do liame subjetivo. E por fim, o último requisito, unidade de fato ou identidade de crime. Unidade de fato, todos estão cometendo o mesmo crime, o próprio requisito já vem falando. Então anotem aí, pessoal, que nós falamos aqui, olha, do primeiro requisito, pluralidade de condutas. Segundo requisito, relevância causal. Terceiro requisito, liame subjetivo. Quarto requisito, unidade de fato ou identidade de crime. Todos devem responder pelo mesmo crime. Todos os envolvidos devem contribuir para o mesmo evento criminoso. Com a lógica, todas as pessoas vão responder pelo mesmo tipo penal. Entendeu? Tem só um crime para todo mundo. Esse requisito visa isso. Beleza? E ele vai se confrontar, ele vai traçar um paralelo aí, ele vai estar pareado junto com a nossa teoria monista. Porque nós temos teorias para o concurso de pessoas, que é o nosso segundo tópico. O primeiro tópico foi os requisitos. E o segundo tópico nós temos como teorias do concurso de pessoas. E nós temos a teoria monista que se confunde, que vai se confundir, nós vamos ver aqui, que vai estar paralelamente ligada aqui junto ao requisito unidade de fato ou de identidade de crime. Nós temos a teoria dualista e a teoria pluralista. E nós entendemos que a teoria monista é a regra, ela que é adotada pelo nosso Código Penal. Tá bom? É claro que nós vamos ter exceções em relação à teoria dualista e à teoria pluralista em sua aplicabilidade referente ao concurso de pessoas dentro do nosso próprio Código Penal. Nós vamos trazer exemplos aqui, porém, a regra é a teoria monista. E o que é que diz a teoria monista?
todos sejam autores, coautores ou partícipes, respondem pelo mesmo crime. Concorrentes respondem pelo mesmo crime, adotada pelo Código Penal em regra geral. Então nós temos o requisito unidade de fato, um só crime para todos os agentes. Então a nossa teoria, por isso que eu disse que ela está entrelaçada ao requisito, né? Unidade de fato ou identidade de crime, porque um só fato, todos os autores, coautores ou partícipes respondem pelo cometimento de mesmo crime, né? O concurso de pessoas vai trazer essa teoria como regra. Nós temos a teoria dualista. Autores e partícipes respondem por crimes autônomos. Um crime para cada. Um crime para autores e um crime e coautores e um crime para partícipes. Essa teoria é uma exceção. Ela é uma exceção do Código Penal. E agora nós temos a teoria dualista, que é a exceção do Código Penal. O que ela fala? Autores e partícipes respondem por crimes autônomos. Cada crime para um crime para cada. Um crime para autores e coautores e um crime para partícipe. Então isso que traz a teoria dualista. É uma exceção, nós vamos ver o exemplo. E nós temos a teoria pluralista. Cada concorrente responde por um crime autônomo. Para uma pluralidade de agentes, há uma pluralidade, né, de crimes. De crimes. Ou seja, se são 10 agentes, serão 10 crimes. Também é uma exceção no Código Penal. Então veja, nós temos a teoria monista como regra. Nós temos a teoria monista como regra, que todos sejam autores, coautores, partícipes, eles vão responder todos pelo mesmo crime. Nós temos a teoria dualista, autores e partícipes respondem por crimes autônomos, ou um crime para cada, certo? E nós temos a teoria pluralista, que cada concorrente responde por um crime autônomo. E aí eu vou trazer 2 exemplos, um da parte geral e um da parte especial para você, das exceções em relação à nossa regra, que é a teoria monista. Quais são as exceções? Lá na parte geral, no artigo 29, parágrafo 2º, diz o seguinte, pessoal, vou trazer para vocês aqui. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Mas o que nos interessa mesmo é aqui, olha, agora, parágrafo 2º do artigo 29. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. O que é isso, professor Leandro, que o senhor está falando, que eu não entendi o que está escrito aí, não. Vamos lá. Para o exemplo. Veja bem, nós temos aqui, esse exemplo pode vir na prova descrito como cooperação dolosamente distinta ou como desvio subjetivo de conduta. A tendência é aparecer esse tipo de coisa na sua prova aí, se caso tiver lá, né, falando sobre a teoria pluralista, na sua prova referente ao artigo 29, parágrafo 2º. Então vamos lá. Tício, Berlone e Cardécio se organizam para furtar uma casa. Só que chega lá no momento, Tício e Berlone entram, Cardécio fica do lado de fora, vigiando. Eles foram fazer o quê? Olha aqui o que eles foram fazer: furtar uma casa. Beleza? E na hora que Tício e Berlone entram, eles se deparam com o vigilante, que eles não sabiam que tinha esse vigilante lá. E o que acontece? Eles executam o vigilante. Veja bem que não estava nos planos do Tício, Berlone e Cardécio para encontrar um vigilante ali. Ok? Então o que acontece aqui? Antes do cometimento do crime, de furto, eles mataram.
Logo, nós temos um latrocínio evidente aqui. Eles queriam isso? Não. Cardécio, que ficou do lado de fora, ele não foi para matar. Ele foi para cuidar. Ele foi para cuidar. Ou seja, Tício e Berlônio responderão pelo crime de latrocínio e Cardécio pelo crime de furto, qualificado pelo concurso de pessoas. Ele está dentro do concurso de pessoas, mas não responderá pelo crime de latrocínio. Veja bem o que fala aqui, olha. Quis participar de crime menos grave. Ele concorreu, ou seja, ele está dentro do concurso de pessoas. Ele está dentro, né? Ele vai ter a qualificadora do concurso de pessoas, ok? Só que ele não quis cometer o latrocínio, ele ficou do lado de fora. Ele quis participar do crime menos grave. Então o que acontece? A pena será para o crime de furto. Veja bem, se nós fôssemos aplicar a teoria monista, ele seria culpado pelo mesmo crime. É isso que ia acontecer. Ele ia ser culpado pelo crime de latrocínio. Só que, pela teoria pluralista, Cardécio, né? Uma pluralidade de agentes para cada crime. Concorre e responde por um crime autônomo. E aqui foi aplicado de acordo com a teoria pluralista, nós aplicamos aqui ao Cardécio, né? O crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Ou seja, a exceção à regra. Toda regra tem a sua exceção. E aqui nós vimos isso dentro do nosso Código Penal. Então vem comigo para a parte especial do Código Penal, no artigo 124, segunda parte, né? Versus o artigo 126, em que nós temos aqui o aborto. Ou seja, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. Então, a gestante que consentir que outro lhe provoque o aborto está cometendo um crime. Artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Aqui, pela teoria monista, o médico estaria, teoricamente, quem fosse executar o aborto, estaria respondendo pelos dois crimes. Entretanto, a teoria dualista, ela traz para nós que autores e partícipes respondem por crimes autônomos, um crime para cada um. Ou seja, se eu estivesse aplicando a teoria monista aqui no artigo 124 e 126, nós temos que o médico seria o autor do 126 e do 124. Segunda parte. Né? Só que com a teoria dualista, o médico continua respondendo pelo 126 e a mulher vai responder pelo artigo 124, pelo crime do 124, quando ela dá o consentimento para que o médico provoque. Então aqui nós temos as duas exceções, a teoria monista, né? Que são as teorias dualistas e pluralistas. Eu trouxe aqui uma exceção na parte geral e outra na parte especial. Nós temos outras pessoas? Temos, mas trouxe duas aqui para entendimento aqui da aula. Vamos dar sequência à nossa aula nesse momento, para a gente falar sobre... Nós temos aqui a teoria objetiva formal, já vista, a material, a objetivo subjetiva e a do fato são as mesmas. Tá bom? Então vamos lá. Nós vimos aqui que na objetiva formal nós temos ali quem pratica a ação do tipo penal e nós temos também quem comete ações não contidas no tipo penal. Então nós temos o autor e o partícipe. Nós temos aqui como, né, o concurso de pessoas evidenciado na autoria com o empréstimo da arma de fogo.
Nós temos a teoria objetivo material, que nós temos tanto a realização do verbo, como também condutas anteriores, que eu dei o exemplo do Tício e do Mévio, que nós vamos ter pessoas com concepções diferentes em relação àquela ação, esse é o exemplo, e nós temos a teoria objetivo-subjetiva, que é igual à teoria do domínio do fato, que diz que o autor é quem realiza direta ou imediatamente, no todo ou em parte, uma conduta típica descrita na lei penal como incriminadora, sendo inerente o domínio da ação. Daí a teoria do domínio do fato, que é a nomenclatura mais utilizada. Ou seja, o autor é quem pratica o verbo, mas também é o autor quem determina a conduta dos demais, aquele que realmente domina os fatos, que determina a conduta do terceiro, seria aquele autor intelectual. E aí nós vamos ver que ela se divide em domínio da ação, autoria imediata. Ou seja, será o autor aquele que pratica a conduta nuclear prevista no tipo. Esse é o autor imediato. Nós temos o domínio da vontade. Isso tudo, gente, dentro da teoria do domínio do fato, que é indireta, pois aquele que domina a vontade de um terceiro, utilizado como instrumento. E aí nós temos as coações, os aparatos organizados de poder para que isso aconteça. E ainda tem o domínio funcional do fato, ou seja, a autoria funcional. É aquele que tem um comportamento relevante durante a execução do plano criminal. Veja bem que nós temos o exemplo do motorista que dá fuga. Quando adotada a teoria do domínio do fato, deixa de ser partícipe e passa a ser o quê? Autor funcional. Leandro, mas eu não entendi. Vai depender de quem vai adotar essas teorias para a conclusão dos seus trabalhos e evidenciar aquilo que ele deseja. Para muitos, aquelas pessoas que estão lá dando fuga, o motorista que dá fuga, foram cometer um furto, um roubo, e tem um motorista de fuga. Esse cara, dentro da teoria do domínio dos fatos, ele é um autor funcional, ele deixa de ser partícipe. Nas demais teorias, na objetiva formal, ele vai ser quem? Quem prestou auxílio. Ele prestou fuga. Então, quem adotar a teoria do objetivo formal, esse condutor vai ser o partícipe. Já que na teoria do domínio dos fatos, ou objetivo subjetiva, esse indivíduo, ele é um autor funcional. Então, dentro das teorias, nós conseguimos concluir que a teoria objetiva formal é o que pratica, o verbo, e nós temos o partícipe, aquele que vai, produzir ações que não estão dentro do tipo penal. Nós temos a teoria objetivo material, que vai tanto trazer esta ação, na realização do verbo, quanto as ações antecedentes. E eu tenho por fim aqui a teoria objetivo-subjetivo, ou a teoria do domínio do fato, que vai ser dividida na autoria imediata, na mediata ou na autoria funcional. Beleza, pessoal? Recapitulando, nós vamos aí para o nosso quarto item, porque o nosso primeiro item foi os requisitos. O segundo, requisitos, recapitulando, pluralidade de condutas, relevância causal, liame subjetivo, identidade de crime ou unidade de fato para todos os participantes. Anote os tópicos nos seus cadernos aí. Vai lá no Código Penal, risca o artigo 29, risca o artigo 30, o artigo 31, que também é extensivo aí ao concurso de pessoas. E aí nós vamos, depois, vocês vão trazendo as anotações que estão no vídeo aí, para poder enriquecer o seu estudo. Então nós temos depois o segundo tópico, teorias
do concurso de pessoas, a teoria monista, que nós explicamos muito bem, que é a nossa regra. Depois eu trouxe a dualista e a pluralista, que nós temos, que não é adotada pelo Código Penal como regra, e sim como exceção à regra. Trouxemos exemplos e, dando continuidade, nós trouxemos as teorias de autoria que acabamos de falar, com a teoria objetiva formal, a teoria objetivo material e a teoria objetivo subjetiva e do domínio do fato. Agora nós vamos para o quarto tópico. E agora nós temos o ponto 4, que é da participação. Nós vamos trazer as teorias que falam sobre a participação do crime. Nós temos a teoria da acessoriedade mínima, teoria da acessoriedade limitada. Esta é adotada pelo nosso direito penal. Nós temos a teoria da acessoriedade máxima e a teoria da hiperacessoriedade. Beleza, pessoal? Nós vamos ver cada tópico. Então, no quarto tópico aqui, nós vamos falar agora da teoria da acessoriedade mínima. O que quer dizer essa teoria, pessoal? Haverá participação punível no momento em que o autor já estiver realizado uma conduta típica. Basta que o autor pratique o fato típico para que possa haver a responsabilização penal do partícipe. Essa participação que a gente fala, pessoal, do partícipe é uma participação acessória, ou seja, o partícipe só vai ser punido se o autor praticar a conduta típica. Essa é a teoria. O que a teoria da acessoriedade fala? Mínima. Só vai ter punição para o partícipe se o autor praticou a conduta típica. Então, só assim o partícipe será punido. E a teoria da acessoriedade limitada? Essa teoria pune a participação se o autor tiver levado a efeito a conduta típica e ilícita. Então, vejam bem, na acessoriedade mínima, eu tenho a conduta típica, realizada pelo autor para que haja punição do partícipe. Aqui, na limitada, que é adotada pelo nosso direito penal brasileiro, o partícipe só será punido se o autor praticar a conduta típica mais ilícita. Ok, pessoal? Então, a teoria limitada vai dizer que o partícipe só será punido. Nós estamos falando sobre o ponto 4 da participação. E essa teoria fala que o partícipe só será punido se o autor praticar conduta típica mais conduta ilícita. A teoria da acessoriedade máxima. Somente haverá punição para o partícipe se o autor tiver praticado a conduta típica, ilícita e culpável. Então, o partícipe só será punido se o autor praticar essas três condutas: típica, ilícita e culpável. Então, a gente pode até fazer uma regrinha aqui agora. Olha só. A mínima. Participação mínima. Conduta típica. Conduta acessoriedade limitada. Conduta típica, conduta ilícita e conduta culpável. Desculpa. Conduta típica e ilícita. E a acessoriedade máxima. Eu tenho a conduta típica, ilícita e agora sim, culpável. Então, para você colocar de lembrete aí, anotação no seu caderno, do lado desse tópico que fala sobre a participação,
nós vamos escrever que a teoria da acessoriedade mínima vai ter o partícipe culpado quando o autor for punido por conduta típica, a limitada quando o autor for punido por conduta típica e ilícita, e máxima quando o autor for punido por conduta típica, ilícita e culpável. E aí está faltando qual teoria agora? Nós temos agora faltando a teoria da hiperassessoriedade. Então vamos aqui colocar aqui, ó. Tal teoria, deixa eu apagar aqui, a gente faz novamente. Tal teoria vai mais além, diz que a participação somente será punida se o autor tiver praticado um fato típico, ilícito, culpável e punível. Então, para a gente fazer concluir o nosso esqueminha, nós temos a teoria da acessoriedade mínima. Vamos abreviar aqui para a gente. Mínima. Nós temos conduta típica, praticada pelo autor com punição do partícipe. Só assim o partícipe será culpado. A limitada. Nós temos a conduta típica e ilícita. A acessoriedade máxima. Nós temos a conduta típica, ilícita e culpável. E a hiperassessoriedade. Nós temos que essa teoria fala que o autor, que o partícipe só será punido, só receberá punição quando o autor concluir sua conduta típica, ilícita, culpável e punível. Então, para você colocar no seu lembrete aí de canto de estudo. Beleza, pessoal? Aqui nós finalizamos a nossa teoria, as teorias de participação no crime, no concurso de pessoas, aliás, perdão. Tá bom? E agora nós vamos falar sobre a comunicabilidade de elementares e circunstâncias. Vamos voltar lá no início do estudo, no primeiro tópico, que a gente fala sobre os requisitos. Então, relembrando, falamos sobre os requisitos: pluralidade de condutas, relevância causal, liame subjetivo, identidade de crime ou unidade de fato para todos os participantes. Daí nós temos o tópico 2, teoria do concurso de pessoas, teoria monista, teoria dualista, teoria pluralista. Falamos sobre que é a nossa regra e trouxemos duas exceções à nossa regra da teoria dualista e pluralista, uma da parte especial, outra da parte geral do nosso Código Penal. E aí no ponto 3 nós falamos sobre as teorias dos autorias e as suas teorias. A teoria objetiva formal, falamos da teoria objetiva material e falamos da teoria objetivo subjetiva e teoria do domínio do fato, sendo essas duas aqui as mesmas. Beleza, pessoal? Agora, falamos depois na participação e as suas teorias. Teoria da acessoriedade mínima, teoria da acessoriedade limitada, adotada pelo direito penal brasileiro, teoria da acessoriedade máxima e teoria da hiperassessoriedade. Lembrando que aqui o autor tem que cometer o fato típico para a punição do partícipe. Aqui, fato típico e ilícito. Aqui, típico, ilícito e culpável. Aqui, típico, ilícito, culpável e punível. Beleza, pessoal? Fizemos o esqueminha aqui das teorias da acessoriedade, né, da participação. E agora nós estamos no quinto tópico: comunicabilidade de elementares e circunstâncias. Beleza?
Então vamos lá, o que se fala no artigo 30 do Código Penal? Circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Vamos ter atenção aqui no texto legal. Salvo quando elementares do crime. Eu preciso saber o que é isso. O que quer dizer essa circunstância e essas elementares? Para eu conseguir entender esse artigo aqui, Léo. Você poderia explicar para a gente, é claro. Então vamos lá. Elementar é um dado essencial do crime. Circunstância é um dado acessório do crime que se agrega ao crime, que serve para aumentar ou diminuir a pena. A circunstância vai trazer isso, uma causa de aumento ou diminuição da pena. Assim temos a circunstância objetiva real e a circunstância subjetiva pessoal. Então, pessoal, atento ao texto legal, artigo 30 do Código Penal, dando sequência ao concurso de pessoas, diz: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, vamos lá. Quando falamos de circunstância subjetiva pessoal, nós vamos nos referir ao quê? Aos dados internos do crime. Tá bom, pessoal? É a motivação, as relações pessoais do agente com a vítima, se são marido e mulher, se são pai, filhos, irmãos, beleza? Essas ações, elas não se comunicam. Veja bem, quando eu estou falando de circunstância subjetiva pessoal, eu estou falando de motivação do agente, a relação pessoal que ele tem com a vítima, né? Se é pai, se é irmão. Essas relações não se comunicam. Vamos falar um exemplo aqui. Se um amigo pede ajuda para matar a sua esposa, pede a um terceiro, fala assim: olha, amigo, vem cá, eu estou precisando matar minha esposa. E os dois vão lá e matam. Quer dizer, o amigo que ajudou a matar, ele não vai responder, tá bom, sobre o agravante de matar o cônjuge. Matar o cônjuge vai agravar a pena só do marido e não do amigo, ou seja, eles não se comunicam. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, quando eu tenho a circunstância objetiva, pessoal, nós temos que essas circunstâncias, elas não se comunicam com a elementar do crime. Elas não se comunicam com o dado essencial do crime. E agora eu tenho a circunstância objetiva real. Essas sim, elas se comunicam. Porque nós estamos falando aqui, referindo aos dados externos do crime, que é o meio de execução, se foi uso de fogo, etc. Comunicam-se desde que conhecidas. Então, a objetiva real, essas circunstâncias, elas se comunicam desde que conhecidas. Exemplo, se todos sabem que a vítima será morta com uso de fogo, estão ali participando, todos que estão perto responderão pelo meio cruel qualificado. Ou seja, consideramos que essa circunstância, ela conhecida, quer dizer, todos têm um conhecimento do uso de fogo para a prática do meio cruel, estavam participando. Então, olha aqui o que fala o artigo 30. Salvo quando as condições, não se comunicam em circunstância, e as condições de caráter pessoal. Logo, a objetiva, ela não traz esse caráter pessoal, ok? Objetiva real, são dados externos do crime. E por fim nós temos a elementar. Elementares também comunicam-se desde que conhecidas. Um particular pode ser responsabilizado por um crime funcional. Crime funcional só pode ser cometido por funcionário público. Nesse caso aqui do exemplo, que é um crime próprio. Então, quando nós estamos falando de crime funcional, vamos trazer o crime cometido por funcionário público. Ele é um crime próprio, só pode ser cometido por
Funcionário público. Funcionário público é uma elementar do crime. E daí um funcionário público, A, funcionário público, chama B, que é seu irmão, para juntos subtrair, furtar uma máquina copiadora. De onde? Da repartição pública que A pertence. Importante dizer. Assim, ambos praticam crime de peculato furto em concurso de pessoas, porque a elementar do crime se comunica, eram conhecidas, ou seja, salvo quando elementares do crime não se comunicam as circunstâncias, salvo quando, e as condições que salvo quando as elementares do crime, ou seja, aqui A sabia, né? Opa, estou no lugar errado. B sabia que A era funcionário público, estava concorrendo para a prática do crime, concurso de pessoas. Sozinho, se fosse sozinho, somente A, ele não ia responder por peculato. Certo? Ele não ia responder por peculato. Porém, nós temos que, juntamente com a prática do funcionário público aqui, né, que era seu irmão, ele passa a concorrer por crime, ou seja, as elementares se comunicando de forma conhecidas. Beleza, pessoal? Opa, saiu aqui, deixa eu tirar aqui. Vamos lá. E por fim, nós temos o item 6, a impunibilidade. Casos de impunibilidade. Então vamos voltar lá. Nós temos requisitos, os tópicos que nós já estudamos. O segundo, teorias do concurso de pessoas. Então, dentro dos requisitos, nós temos a pluralidade de condutas, a relevância causal, o liame subjetivo, identidade de crime ou unidade de fato para todos os participantes. No tópico 2, nós estudamos sobre as teorias do concurso de pessoas. Falamos de 3. Nós temos mais teorias, pessoal, mas nós trouxemos as mais importantes. A teoria monista, adotada a regra do nosso ordenamento jurídico para o Código Penal, a teoria dualista e a teoria pluralista. Sendo essas duas exceções, nós trouxemos as exceções aqui. O terceiro tópico, nós temos autoria e suas teorias, que é a teoria objetiva formal, a teoria objetiva material, a teoria objetiva subjetiva, que é a mesma teoria do domínio do fato, né? Essas duas aqui são as mesmas teorias. Nós trouxemos aqui para vocês, e nós trouxemos o ponto 4, que foi a participação, com a teoria da acessoriedade mínima, acessoriedade limitada, acessoriedade máxima e a hiperassessoriedade. E nós trouxemos a comunicabilidade das elementares e circunstâncias trazida no artigo 30, né? Fazendo aí uma continuidade do concurso de pessoas. E agora nós vamos lá para o artigo 31, falar sobre os casos de impunibilidade. Está lá no artigo 31 do Código Penal. O que ele fala? O ajuste, a determinação, ou a instigação e o auxílio. Está falando aqui de quê? Olha, da participação. Pressupõe que o crime tem que ser pelo menos tentado. Salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Então, para essas situações aqui, nós temos que o crime, quando não ter sido tentado, isso não é punível. O que é uma tentativa o que é um crime tentado? Artigo 14 do Código Penal vai trazer lá no inciso 2º que tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, o agente não, para ser tentado, tem que dar início aos atos executórios do crime. Se ele não deu início aos atos executórios do crime, nós não estamos falando de tentativa de crime. Logo, nós não temos a punição, ou seja, nós temos um caso de impunibilidade.
Nós temos aqui então que só há punição do partícipe se o autor der início à execução do crime, senão temos um caso de impunibilidade. Beleza? Vamos retornar aqui ao artigo 31, olha, o ajuste, a determinação, a instigação do auxílio e o auxílio, nós estamos falando aqui do partícipe, né? Salvo disposições expressas, não são punidos se o crime não chega pelo menos ser tentado. Ou seja, então só há punição do partícipe se o autor der início à execução do crime, senão temos um caso de impunibilidade. Beleza, pessoal? Nós agradecemos a sua participação e até a próxima dica.